Fala pessoal, vou falar aqui agora de um carro que eu tive e estamos em 2026 e o título aí é: será que vale a pena ter esse carro em 2026? E até quanto vale comprar esse carro, né? Em termos de valores. De antemão já falo que dos carros que eu tive, esse foi o que deixou saudade, tá? É óbvio que não é esse carro que eu tô dirigindo, tá? Eu tô fazendo esse vídeo aqui para ajudar pessoas que estão querendo comprar o carro pela primeira vez aí e quer ouvir a opinião de quem já teve, né? Ou quem tem, no caso, né? No meu caso, eu já tive há um tempo atrás. Eu já vendi, óbvio, né? Porque carro, eu sou uma pessoa que eu vendo muito fácil. Eu não caso com carro nenhum, né? Indiferente se ele é bom ou não, a gente tem que estar evoluindo. E esse carro é o Chevrolet Astra, tá? Eu vou falar especificamente do que eu tive, tá? Mas essa opinião pode se replicar para os demais, porque o Astra, ele apenas mudou ali, eu acho que, se eu não me engano, 2003, né, para 2004, ele mudou aquela frente do Astra Millennium, que é um pouco redondo, para o Astra Pitbull, que é o quadrado, né, que veio a versão Elite, Elegance, né, e o Comfort, né. A versão do meu é o Comfort 2005-2006, tá? Fabricação 5, modelo 6. Ele já é o Pitbull que o pessoal fala, né? Entretanto, motorização, suspensão, as peças são as mesmas que eles compartilham entre eles. E se eu não me engano, em 2009 ou foi 2010, mudou ali o coletor de admissão, né? Eles diminuíram o coletor de admissão e com isso o Astra ganhou um pouquinho mais de cavalo, mas não é muita coisa, se eu não me engano, 5, 6 cavalos a mais. O que isso trouxe de benefício para o Astra foi o consumo, né? O Astra, ele ficou um pouquinho mais econômico e anda um pouquinho só a mais ali, tá? Mas não é essas coisas também que muda muito no Astra, tá? Bom, vamos lá, pessoal. De antemão, como eu falei, é um carro que me deixou saudade. Eu vou listar os pontos positivos do carro e depois eu vou falar os pontos negativos e vou falar se eu recomendo ou não, tá? Pontos positivos: ele é um carro atemporal. Então, assim, se você pega um Astra hoje 2004, o desenho dele ainda é muito atual. Ele não me parece assim um carro tão antigo, sabe? O desenho dele eu acho bem atual. O farol dupla parábola, ele é completo, né? Ele é um carro que é completo de tudo: direção hidráulica, vidro elétrico, trava, alarme de fábrica, ar-condicionado, né? Ele vem completaço, né? Tem alguns que vêm até com ar-condicionado digital, algumas versões aí, e algumas versões também vêm automático, né? Eu não me recordo agora se é o Astra Elite ou é o CD, alguma coisa assim. Se você souber, comenta aí quem tem, tá? Então, assim, é um carro que vem completaço. O meu, ele era uma versão sedã. Ele era a fabricação 5, modelo 6, e era aquela versão sedã, que eu acho bonito pra caramba. Só que a preferência nacional é o hatch, né, com aquele aerofóliozinho atrás. Eu acho o hatch muito bonito, porém o porta-malas dele é muito pequeno também, né, não cabe muita coisa. Então, funcionalmente, pra mim que tenho família, precisa ser o sedã, né. Eu valorizo muito o tamanho do porta-malas. É um carro que, para viajar, eu acho ele muito confortável na estrada. Ele é um carro que você se mantém na faixa da esquerda com muita facilidade, tá? Se você pisar, o carro vai. Ele chega a ter só dar um assoviozinho quando você faz uma redução e vai, cara. Nas ultrapassagens é um carro que representa muito bem. Em termos de mecânica, é um carro que as peças você encontra com muita facilidade em qualquer oficina, porque as peças dele compartilha com outros carros da mesma plataforma Chevrolet, né? Então, peças de Astra você encontra no Vectra, você encontra no Meriva, você encontra no Zafira. Somente acessórios que são próprios, mas peças mecânicas são as mesmas, tá? Suspensão, bandeja, bucha, tremulador, motor, tudo as mesmas coisas, tá?
bomba de combustível, as peças são tudo a mesma coisa. Não é um carro que quebra fácil, porém, devido ao ano, você precisa se atentar à manutenção que foi dada para ele. Então, se você está comprando um carro agora, olha líquido de arrefecimento. Eu sou um cara que, quando eu vou comprar carro, a primeira coisa que eu olho é líquido de arrefecimento e bateria. É a primeira coisa. Isso me fala muito sobre o dono, tá? Se você vê lá a bateria, uma marca desconhecida, se você vê lá que é uma bateria barata, então você já vê que é um cara que economiza numa coisa que pode dar pau. Então, se ele economiza numa coisa que tá na cara que pode dar pau, imagina a manutenção preventiva. Ele não deu. Água, se tiver lá aquela cor de barro, geralmente eu não compro. Eu até compro, mas eu derrubo muito o preço do carro. Por quê? Se não tiver um aditivo ali, a chance de as mangueiras estarem ressecadas, um selo de motor tá com ferrugem, você fazer a limpeza ele começar a vazar, uma bomba d'água tá ruim, uma válvula termostática tá ruim, é muito grande, tá? Então, quando você compra, você precisa trocar tudo isso daí. E não é barato, você vai gastar aí, se você tiver que fazer o correto mesmo, trocar a mangueira, você vai gastar por baixo uns R$2.000, tá? Então você tem que chorar aí pelo menos uns 3 pau aí pro dono, tá? Eu sei que muita gente vai falar, não, mas é só trocar o aditivo. Não é só trocar o aditivo, cara, as mangueiras estão corroídas por dentro. Ao passar do tempo, elas vão começar a furar. E para você ter um carro assim, para você pegar a estrada e viajar e confiar, você precisa trocar essas peças, tá bom? Então vamos lá. Tirando essa parte aí de mecânica, a mecânica dele é uma mecânica barata. Eu acho, do tempo que eu fiquei com o meu Astra, acho que eu fiquei 2 anos com ele, tudo que eu comprava, eu não me assustava. Eu tenho uma loja que, para quem é de São Paulo vai saber, tem uma loja da Chevrolet, uma autorizada ali na Barão de Limeira, se eu não me engano o nome da avenida, que fica no centro de São Paulo, que só vende peças Chevrolet. Cara, tudo original e assim, muito mais barato do que peças paralelas, por incrível que pareça. Eu também me assustei com isso, tá? Peças da Cioli, né? Peças originais. Então, no centro de São Paulo tem essa loja, eu recomendo demais essa loja, o preço dela é muito bom. Eu esqueci o nome da loja aqui agora, tá? Mas se você pesquisar a loja autorizada Chevrolet Barão de Limeira, se eu não me engano, você vai encontrar aí o nome da loja. O preço deles são muito bons. O consumo do Astra, eu achava um consumo ok, não era um consumo extraordinário, tem carros 2.0 mais econômicos, entretanto, era um consumo bom para um motor 2.0 e para o ano que era o carro, né? Porque hoje em dia, em 2026, o que o pessoal está fazendo? Está turbinando os carros para eles serem mais econômicos, né? Mudando a configuração ali do motor para ser mais um pouco econômico. O meu Astra, ele fazia comigo dentro da cidade 8,5 na gasolina e 7,5 no etanol. Eu não andava no etanol com esse carro. Fazia essa faixa dentro da cidade. Na rodovia, ele fazia entre 12 e 13 km por litro com gasolina. No etanol fazia 10. Então era um consumo assim ok, tá? Eu achava um consumo ok. O ar-condicionado dele gela muito bem. Eu achava o ar-condicionado daquele carro ótimo. A suspensão dele, cara, era muito macia. É um carrinho que, dependendo da roda que você coloca, é que vai fazer a diferença na suspensão. Eu comprei meu Astra com umas rodas, se eu não me engano, era 17. O perfil fino. Aí eu fiz uma viagem para Bahia. Quando eu voltei, as rodas estavam quadradas. Eu troquei as 4 rodas e coloquei o modelo original do Elite, que era 16, com um pneu um pouquinho mais alto. Mudou literalmente o carro. O carro ficou muito confortável, cara, muito gostoso, muito macio para andar. Então, assim, esses foram os pontos positivos que eu achei do carro. E outra, para quem está em 2026, dependendo do ano que você comprar, você já vai ser isento de IPVA. Porque, se eu não me engano, dependendo da região do país que você estiver vendo esse vídeo, São Paulo, por exemplo, são 20 anos. Carro com 20 anos, você é isento de IPVA, tá bom? Então, dependendo do ano, você já vai ter isenção de IPVA no carro aí. E seguro aceita, tá? Basta você procurar bem aí, que tem muita seguradora que aceita, indiferente do ano do carro, tá? Lógico que a minha experiência, pessoal, é do modelo de 2000 pra frente. Aqueles modelos mais antiguinhos eu não sei, tá? Não conheço o carro para dizer.
Vou falar aqui agora dos pontos negativos que eu encontrei no Astra nesse período que eu fiquei com ele. O primeiro ponto que me incomodava bastante era o painel. Eu achava o painel do Astra muito feio. É um painel que não acompanha o desenho do carro. O painel dele é muito antigo. Para quem gosta de um modelo mais retrô, talvez vai curtir. Eu não gostava. Eu achava um painel, um carro 2006 com um painel de carro 95. Assim, era essa a sensação que eu tinha, tá? Um painel muito simples. Ele tem um sistema chamado MIDI que fica num painel assim, que mostra data, temperatura externa, né, do tempo, e era isso, somente isso. Algumas versões saíram com o que eles chamam de TID, que o que muda é que mostra o consumo real. Aí os caras iam lá e colocavam um tal de, acho que era CAN Bus, alguma coisa assim, que adaptava ao módulo do carro e olhava o consumo. Tem cara que consegue fazer esses paranauês aí, tá? Então eu achava aquele reloginho ali muito, sei lá, muito tiozão, sabe? Para olhar somente data e temperatura, não trazia tanta informação assim útil. Ele não marca consumo no painel. Assim, o painel dele é muito simples, pessoal. Eu acho que é um painel que dava para melhorar um pouquinho, tá? É um painel que mostra a temperatura de motor, né? Carros de hoje em dia, muitos carros não saem. Marca consumo, RPM. Beleza, mas pro ano já tinha, no caso meu, que era modelo 2006, já tinham carros que mostrava consumo. Eu acho que precisava mostrar também o consumo, tá? Melhorar um pouquinho o design do painel, a cor do painel, mas é o que tem para hoje. Não é uma coisa que vai desabonar a compra do carro. Um outro ponto negativo, que isso é um defeito crônico, talvez você tenha um pouco mais de sorte que eu não tive essa sorte. E eu pesquisei na internet, era um defeito crônico do carro, tá? Outros donos de Astra relataram o mesmo problema que eu, que é o cano de água que vai embaixo do coletor de admissão. É um cano que ele vem de plástico. Esse cano trinca com muita facilidade. A primeira vez ele trincou comigo, aí eu fui nessa loja aí da Cioli, que eu falei pra vocês, comprei um original, coloquei, eu rodei 20 mil quilômetros e ele trincou de novo. Aí eu comprei um outro pelo Mercado Livre, coloquei, aí com o tempo ele trincou de novo. Aí eu encontrei no clube do Astra um rapaz que ficava em Interlagos, agora não me recordo o endereço dele, nem o nome, mas ele fazia esse cano de inox. Aí eu coloquei o cano de inox, acabou o problema. Eu vendi o carro com esse cano de inox e expliquei pro proprietário, né, para acompanhar essas coisas, para não ficar na mão, porque literalmente você fica na mão, ele trinca e vaza toda a água do carro no meio da rua. Literalmente você fica na mão. Então assim, isso foi um defeito crônico. Outro problema crônico do Astra, que eu resolvi uma vez só, mas eu vejo que todos os Astras que eu acompanho no clube, que eu acompanhei no clube, tinha esse problema, que é vazamento de óleo nas tampas de válvula, né? E ali na junta do cárter. Cara, eu troquei do meu achando que eu gosto de carro com motor sequinho, né? E eu troquei achando que ia resolver, não deu nada. Eu troquei, 3 meses depois voltou de novo suar aquilo dali. Aí eu larguei mão, deixei lá. Porque ele só melava, né? Ele não molhava, não vazava tanto óleo, só melava. Aí eu larguei mão, deixei de canto isso daí, tá bom? Deixa eu ver outro ponto negativo do Astra aqui, cara. Pra você ver que eles têm pouco ponto, que é até difícil eu lembrar aqui agora. A tampa da portinhola também, ali do tanque de combustível, eu troquei 2 vezes. Ela trava com muita facilidade, você só consegue abrir na chave, né? Ou interno. Então ela deu defeito comigo, essa tampa da portinhola. Com suspensão não tive problema, motor muito menos, zero problema com o motor. Zero, literalmente zero problema. É um carrinho com motor muito bom, né? É um motor muito conhecido, tanto é que eles, se eu não me engano, esse motor equipava o Monza, foi pro Cadete, aí mudaram um pouquinho e veio pro Astra, equipou o Zafira, equipou o Vectra. Então esse motor acompanhou vários carros, significa que é um motor muito bom, tá? É um motor forte. Eu vou falar aqui agora se eu recomendo ou não esse carro, tá? Eu recomendo demais em 2026, cara. Demais. Só que com um pequeno ponto de atenção. Eu vejo muitos donos de Astra exagerando um pouco no valor do carro. Pessoal, é um carro 2005, 2006. Eu já vejo o cara pedindo 40, 45 mil, indiferente do estado de conservação.
Cara, assim, você pedir 45 pau, você tem outros carros que é muito melhores do que o Astra, cara. Não, eu vejo gente que é cética com o carro, mas você não pode ser cético, você tem que pagar o que realmente o carro vale. Eu acho assim, o Astra pra mim, o modelo 11, que foi o último que saiu, eu acho que até uns 35 pau tá ótimo o preço. Eu acho, na minha opinião, tá, gente? Eu não sou o cara da tabela FIP que desenvolva a FIP. Mas eu acho que uns 35 pau, 36, ele tá num preço muito ok, tá? Os mais antiguinhos, dependendo do estado de conservação, que nem o que eu tive, por exemplo, 20, 22, tá ótimo de preço, tá? Agora eu vejo caras pedindo 45, cara. Vou falar aqui pra você que tá escolhendo o Astra nesse momento. Com 45 pau, eu vou de New Civic, cara. 2008, 2007, entendeu? Que é um carro muito mais tecnológico, mais completo, mais macio, mecânica melhor, mais o design assim muito aquém, assim, muito assim sensacional. O meu cunhado teve meu cunhado falava muito bem do carro. O consumo é a mesma coisa, mas ele vai te entregar um pouco mais sei lá, cara, de conforto, de estabilidade do que o Astra. Com certeza vai ter pessoas aqui que vai defender mais o Astra do que o Civic, mas aí são questão de gosto. Mas se você for colocar no comparativo, o Civic é muito mais carro. Não tem como comparar, desculpa, cara, né? Então, dá uma analisada na questão do preço. Se tiver com preço legal, vai fundo. Recomendo demais em 2026. Ou indiferente do ano, pode ser 27, 28, ou 29, ou 30, indiferente. Eu recomendo o carro. O que você tem que se atentar é um carrinho muito antigo, tá? Vai te dar manutenção. Pega ele antes de você simplesmente, assim, não confie em vendedor algum, cara. Esse é o maior defeito das pessoas. Geralmente ele pega, enfia a chave no carro, quer andar, e quer ser feliz e não quer fazer nenhuma preventiva para conhecer o carro. Todo carro que você pegar, indiferente do ano, você tem que fazer uma preventiva no carro, cara. Meu, depena o carro, olha a roda, disco de freio, pastilha, suspensão, motor, tudo, olha tudo, sensor, sonda lambda, tudo. Por quê? Dessa forma você vai conhecer o carro e não vai ficar na mão. É mais fácil você não ficar na mão e não encher o saco de quem você comprou do que você falar que o carro não presta, tá bom? Então, recomendo muito a compra do Astra. É um carrinho que, me deixou saudade. Eu acho que, na minha opinião, na faixa de até 30 mil, são pouquíssimos carros que eu recomendo nesse valor. O Astra é o carro que eu recomendo. Eu acho que você vai encontrar Astras de 11 mil aí, que é aquele Millennium ano 2000, de 10, 12 mil reais você pega um Astra bom, 15 mil reais você já consegue subir para um 2003, 2004, 20 pau você já tá aí no 2005, que já é flex, né? Que ele, se eu não me engano, começou a ser flex a partir de 2005, se atente nisso, tá? E 25 você já vai pegar ali um 2006, 2007, os preços deles são geralmente dessa forma, né? Aí 2010 os caras pedem 30, 32 mil, tá? Aí o 11 até 35 pau eu pago tranquilo, mais do que isso eu corto o Astra da minha vida e pulo para outro carro, fechou? Então recomendo demais o Astra. Os defeitos que eu tive com ele nesses 2 anos que eu fiquei foram somente esses. E é isso, pessoal. Espero ter ajudado você aí nessa compra. E mais uma vez, esse vídeo não é para criticar carro nenhum, é apenas para ajudar pessoas que estão pesquisando sobre o carro e querem comprar, tá bom? Recomendo, tá aí um carrinho bacana, honesto e esperto. Um detalhe, ele só não tem freio ABS e não tem airbag, tá? Se atente nisso daí também se você busca um carro com um pouco mais de equipamentos de segurança. Pelo menos os que eu conheço não tem. Comenta aí nos comentários se existe algum Astra que veio com isso daí. Se eu não me engano, o SS, que era o mais completo, também não tinha, tá? É isso, um abraço. Boa escolha aí.